Olá, bem-vindos a mais um episódio do Hemato Talks. E hoje a gente vai fugir um pouquinho De do conteúdo. nosso material científico, mas voltar até alguns anos e falar um pouco da vida e inclusive como começou a nossa relação, Natália e Thaís. Bom, Thaís, então todo mundo sabe, né, que você veio de Belém. E eu queria saber justamente como que foi essa vinda para São Paulo. Então, eu sempre quis vir para São Paulo, né? Quando eu estava na faculdade, queria vir para São Paulo, queria estar na linha de frente, né? Da inovação, da tecnologia. Uma cidade em que eu sabia que tudo era possível, permitível. Então, assim, no internato, eu mandei um e-mail para o IANSP, até para o servidor do Estado, para tentar fazer uma parte do meu internato aqui. Eu acho que aí começou a eu entender que havia possibilidades, né? Ninguém nunca me falou que eu não podia. Aí eu mandei o e-mail e, de repente, eu teve recebido. Não, claro que você pode vir, você pode fazer uma parte do seu estágio aqui. E foi a primeira vez que eu me dei conta de uma realidade completamente diferente da medicina. E é onde eu tive certeza que eu queria vir pra cá, que eu queria fazer residência em São Paulo. E você fez residência, né, aqui, já é paulistano, e fez clínica aqui, mas eu sei que na clínica você também lançou asas para fora, né? Então, justamente, a minha experiência foi quando eu estava na clínica médica e aí começou a surgir a ideia de fazer hemato. Eu estava dando plantão com uma colega que era pneumologista e aí ela falou: Poxa, eu estive, né, em Milão, na IEL, que é um Instituto Europeu de Oncologia, e aí lá eles são assim, muito expert, tanto na parte oncológica, em câncer de mama, cirurgia torácica, mas também na hemato. Por que você não manda um e-mail para lá, ver se de repente você passa um tempo lá, ver se é hemato mesmo que você quer fazer? E aí foi exatamente isso, né? Eu entrei no site, peguei o e-mail do head da hemato, que estava disponível lá, nem sabia se esse e-mail ia chegar nele, e mandei, bem simples: Oi, sou a Natália, gostaria muito de fazer hemato, tô pensando em fazer hematologia, e eu queria saber se eu poderia passar um mês, eu tinha só meu tempo de férias, se eu poderia passar um mês lá. E aí eu fui, fiquei um mês acompanhando o serviço e dedicada 100%, né? Afinal, não tinha mais nada que fazer lá. E foi extremamente importante, né? Desde começar a seguir pacientes oncológicos, estar do lado realmente dos pacientes, começar a ter um contato maior com pesquisa clínica, escrever artigo. Já escrevi um artigo lá junto com outras pessoas. E toda a área que a hematologia poderia estar relacionada. Além, obviamente, de ter experiência de estar fora do país, de um outro serviço, de outra comunidade, tudo isso envolvido. E aí, resolvi fazer hemato, seguir o meu caminho da hematologia. E quando eu estava na residência da hematologia, a gente se conheceu, a gente era residente junto, mas inclusive calhou que a gente nunca passou junto, a gente sempre rodava separada. Aí todo mundo acha que foi amor à primeira vista, nossa amizade. Mas não foi. A gente, justamente, cada um tava sempre num caminho, a gente não tinha muito contato. Até que... Então, aí eu era representante dos residentes, não sei se você lembra, e aí eu fazia escala, né, dos rodízios. Então, no R2, o nosso coordenador na época falou, era o Dr. Rodolfo, falou: tá, você tem que distribuir. Eu falei: e o optativo? Né? A gente sabe que existe optativo na residência. Ele falou: nos últimos anos não tem tido, né? Mas também não teve muito porque não teve interesse das outras turmas. E na nossa turma também, quando a gente era R4, né? A gente teve bastante residente, de R4 e R3, que nas outras turmas também tinha menos, então às vezes não conseguiria tirar um residente do serviço. E aí a gente perguntou pra ele: se eu posso colocar um optativo na escala? Ele falou: se vocês conseguirem resolver tudo, vocês podem. E aí ele falou: mas vocês vão ter que falar com o Dr. Chiatoni, né? Que era o chefe do serviço naquele momento. E aí a gente tentava sempre marcar reuniões e não conseguia marcar reuniões, até que um dia a gente tava, depois de uma aula no auditório. Foi. E aí, Natália, o que a gente fez? Aí eu lembro que só tava nós duas, inclusive. Falei: Thaís, agora é o momento, o Dr. Chiatoni tá lá. Espero que ele esteja vendo isso. O Dr. Chiatoni tá lá na sala sozinho. Vamos aproveitar e a gente entra na sala dele sem horário marcado? E aí a gente foi e falei: Oi, Dr. Chiatoni, a gente queria muito ver a possibilidade de fazer um optativo, a gente queria muito ter a possibilidade de ir pra fora, inclusive. E ele falou: Mas meninas, vocês querem ir pra onde? A gente, pra qualquer lugar.
Pra onde o senhor quiser. Aonde o senhor quiser achar que a gente vai ter oportunidades. E aí ele lançou a mão à Itália, né? E foi bem interessante, porque a Natália falava italiano, eu não falava nada, e ela ficou me ensinando italiano. A gente tinha sorte da faculdade ser predominantemente em inglês, né? E aí a gente se lançou juntos na Itália, sem se conhecer, dormindo no mesmo flat. E a gente falou, não, a gente quer muito ir, a gente quer conhecer a outro lado da hematologia, sem as dificuldades do SUS, né? Quer conhecer Ou outros outras profissionais, dificuldades. ou outras dificuldades. E aí, no segundo semestre do R4, a gente se lança, né, para a Itália. E eu acho que foi uma grande experiência. E, mais do que isso, eu acho que a mensagem maior é que aquela primeira movimentação deu a gente a possibilidade de dizer: a gente não tem. Você sempre pode, né? Acho que ninguém disse não. A gente já tinha. A gente tem que ir pelo sim. E não necessariamente vai ser uma jornada longa, cheia de burocracia. A gente teve a oportunidade de pegar, por exemplo, o Dr. Chiattoni sozinho na sala e falar com ele. E lá a gente conheceu grandes pessoas que hoje em dia são nossos mentores até hoje, né? Com certeza. Que foram pessoas que nos ajudaram muito no decorrer ao longo dos anos. E aí eu te passo para o passo seguinte, né? Que por causa dessa nossa ida para a Itália, a gente teve outras oportunidades, que foram os Young Investigators, né? Da Itália. Conta um pouquinho aí. Então, assim, primeiro, quando a gente estava finalizando lá na Itália, eu lembro que eu falei, Thaís, a gente tem que pedir um artigo para eles. A gente vai falar que é a nossa lição de casa. E aí a gente falou com o Stefano Luminari, olha, a gente precisa escrever alguma coisa. Ele, não, tudo bem, meninas. Então, aí já saiu um artigo. Mais um artigo, é verdade. Depois a gente foi convidada para esse projeto que chama Cantera, onde a ideia é trazer uma pessoa mais sênior da hematologia, um grande nome da hematologia, e nós, que éramos os júniors, e ele ensinar a gente a jogar, assim como é no Barcelona. E esse realmente foi a ideia. E aí, cada vez que a gente foi em 3 canteras. Em 3 canteras, em 3 edições. E cada vez a gente fez vamos ter nossa lição de casa também, nosso artigo. Isso gerou artigo. Em um dos canteras, justamente porque a gente era as únicas brasileiras e nosso voo era só no outro dia. Todo mundo foi embora e a gente ficou. E aí o Máximo, que é o nosso mentor italiano, falou, meninas, vamos jantar, então. E a gente vai num evento que era da sociedade, né? Que era ele ia ser homenageado até. E aí tava junto o Dr. Andrew Zelenetz, que era o chefe do Memória naquele momento. E justamente o convidado daquela edição do Cantera. E aí a segunda meta que eu tinha era que depois que a gente terminasse o fellow e o mestrado, né? Que a gente tava em curso com o Dr. Chiattoni, que eu queria ir pra fora. E era uma meta, ainda sem estrada, né? A gente conversava, eu falei, eu quero ir pra fora, eu preciso ir pra fora, é uma meta que eu preciso cumprir do meu checklist, mas eu não sabia o caminho, né? Ninguém sabia o caminho, e todo mundo falava que era muito difícil, e que não, talvez não fosse possível, que os grandes centros estavam fechados, e aí foi nessa... Porque tinha que ter uma parceria já prévia, uma parceria prévia, e aí foi nesse jantar e aí a Natália falou assim, não, você já tem, vai lá conversar com ele. Thaís, ele nunca mais vai te ver. Ele nem vai lembrar quem é você. A gente vai lá e pergunta pra ele. E aí eu conversei com ele e nesse momento ele me mostrou que tinha, na verdade, uma bolsa. É uma história muito legal. Porque ele teve um paciente que era da América Latina, não lembro direito se era Uruguai ou Colômbia, muito rico. E que foi tratar com ele justamente porque não conseguiu se tratar na América Latina. E aí, quando ele faleceu, ele respondeu inicialmente, mas depois ele faleceu, ele deixou todo o dinheiro dele numa fundação, e ele falou, essa bolsa é para os seus alunos, mas se você puder um dia dar a chance para alguém da América Latina, eu acho que é o melhor caminho. E ele falou assim, eu acho que eu tenho uma bolsa para você. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, eu falei, não preciso nem de bolsa, eu vou de qualquer jeito. Ele falou, não, eu não vou te fazer rica, mas talvez eu tenha o caminho certo para você. E aí eu mandei um e-mail toda semana, e nunca respondia. Toda semana. Mas eu tenho muito interesse, quero continuar. Cadê a bolsa? Ele falou, espere. Todas as vezes que eu falava, espera. Até que quando chegou como acontece nas residências dos Estados Unidos mesmo. Chegou um envelope na minha casa, com tudo pronto. Em 3 meses você tem que se apresentar nos Estados Unidos. Qual é a conclusão, na verdade, quando a gente fala sobre isso? Muitas vezes a gente
acha que o caminho é muito difícil. Eu sempre falei, eu falo isso pros meus residentes, inclusive, eu tive muita sorte. Vários momentos. Eu tava no lugar certo, na hora certa, mas eu acho que não ter o não sempre, ou ter tido mestres que disseram, vai em frente, ter tido você, assim, vai que você não tem absolutamente nada a perder, né? Então, eu acho que isso foi um grande, uma enorme possibilidade para continuar, para não ter limite. E se eu vim de Belém para São Paulo, também podia ir para fora, né? E acho que assim, a gente não quer dizer que fora vai ser melhor do que aqui dentro. Muitas vezes a gente vai para fora e a gente reforça o que a gente tem de bom também. Então não é só achar coisas boas lá fora, mas é também reforçar no final o que a gente tem de bom aqui. Mas o principal é fazer assim, aumentar a nossa rede de conhecidos, é desenvolver mais projetos juntos. Uma das coisas que os nossos mentores sempre falam, a gente nunca faz nada sozinha. E acho que a gente só aprendeu que a gente só vai crescer ajudando os outros também. E sendo um grande grupo. Sozinho a gente nunca vai para nenhum lugar. Você me falou isso, né? O Máximo, que é o nosso, acho que o nosso mentor italiano, ele fala isso, não cresçam sozinhas, vocês têm que trazer todo mundo junto com você, que eu acho que é o que eu tento me dedicar aos residentes hoje em dia. Não guardem conhecimento para vocês, dividam conhecimento, que só assim vocês vão conseguir ir para frente. E do meu maior aprendizado nos Estados Unidos, além de, obviamente, toda a parte científica e conteúdo, eu digo que foi o meu maior exercício de simplicidade. Porque lá não importava que eu tinha feito uma universidade pública ou que eu tivesse feito residência numa grande instituição. Lá eu ainda era brasileira, que eles não queriam muito saber onde eu tinha feito, eles queriam saber o que eu estava fazendo lá, agora, naquele momento. Então eu tinha que provar todos os dias por que eu estava lá e o que me fazia estar lá. E em nenhum momento eu tinha a sensação, assim, muitos perguntam sobre preconceito, mas eu nunca me sentia dessa forma, mas me sentia cobrada diariamente para mostrar o que eu podia trazer de melhor lá, né? Então, acho que esse exercício de todos os dias, esquecer um pouco tudo que você já fez e fazer do zero. Seja na língua, seja nos artigos, seja nos trabalhos. Eu acho que esse foi o meu maior exercício dentro da hematologia. Bom, espero que todos tenham gostado, saber um pouquinho mais sobre a nossa vida pessoal. E que também isso seja e ajude, combustível, né? Seja combustível, exatamente. Principalmente para os novos hematologistas. E a gente está aberta se precisarem conversar, se precisar de alguma ajuda, alguma colaboração. E eu acho que o caminho é sempre... O não a gente já tem, né? E a gente, como passou por isso, é não frear os outros, né? Assim, não tenha sempre... Coloque-se em situações possíveis. Porque só assim, realmente, as coisas se tornam possíveis. Eu acho que não dar limites aos sonhos, digamos assim. Exatamente. Pessoal, para quem se interessou, né, na nossa história, nas nossas conversas, que é exatamente o que o Hematotalks preconiza, eu convido a todos a escutar o Spotify, o YouTube, colocarem sugestões, perguntas, dúvidas, e aqui no Instagram a gente tem os highlights.